Estamos de volta com as discussões sobre os desafios da rede de proteção à criança e ao adolescente. Hoje com a gente o vereador Gilberto Natalini, do PV, a coordenadora pedagógica da Prefeitura de São Paulo e doutoranda em Ciências Sociais pela PUC, Sandra Cavaletti, e o ginecologista do Hospital das Clínicas e membro da Sociedade de Pediatria do Estado de São Paulo, Dr. Theo Lerner. Eu queria saber com vocês agora, como se fazer quando a violência começa já dentro de casa? Olha, os especialistas que estão aqui conhecem melhor que eu, porque vivem o dia a dia disso. Eu acho que a grande maioria da violência contra as crianças está exatamente dentro de casa. É o pai, ou a mãe, ou o avô, ou a avó, ou algum tio, ou algum parente, ou algum vizinho próximo que pratica essa violência. A família deveria ser a grande protetora da criança, né? Eu, por exemplo, já estou quase 70 anos, né? Minha família era o que eu confiava cegamente na minha família, no meu pai, na minha mãe, né? Com os irmãos. Então, a família hoje é diferente. Isso já causa uma instabilidade, né? Interna ali, tem as dificuldades financeiras. Você hoje, para sobreviver nesse mundo de Deus, né? Você precisa de uma situação muito mais complexa do que naquele tempo anterior. Então eu acho que isso cria um estresse interno dentro de casa que a criança é vítima, na minha opinião, né? Aí fora, saiu do portão para fora até a rua, né? Que não é mais a mesma daquele tempo nosso. Mesmo a escola, ela não dá uma garantia para a criança. A gente tem visto manifestações de violência dentro das escolas que a gente fica assim abismado de ver, né? Toda vez tem. Então, nós vivemos tempos muito difíceis do ponto de vista da estruturação da sociedade. E a criança é a primeira vítima. Uhum. É a última que fala, é a primeira que apanha. Certo, você deve acompanhar muitos casos desse tipo na escola, né, Sandra? Eu acho que a escola, ela é a parceira da criança para perceber a violência doméstica. A criança, ela denuncia, quer seja pelo desenho, pela mudança de comportamento, pelo físico. Às vezes você recebe crianças com marcas e ela denuncia, às vezes de uma forma natural, mas ela vai buscar o professor, que é aquele que fica mais próximo. Ele fica muito tempo com a criança tem esse vínculo. Eu discordo do vereador quando ele vai falar daquela família de antigamente, ela também era violenta, né? Então, a violência dentro da família, ela só aparece hoje porque existe mais denúncia. Hoje uma criança, ela pode frequentar a escola aos 4 anos e assim ela já tem linguagem, então vai aparecer mais denúncia. Sempre houve a violência dentro de casa e a escola sempre foi a parceira para perceber. Me preocupa muito, por exemplo, projetos que liberam das crianças não frequentarem, como o homeschool, de não frequentar a escola, porque você vai perder essa parceria. Então, algumas crianças que sofrem de violência dentro dos seus contextos familiares vão perder essa porta, que você consegue perceber um bebê quando ele sofre uma violência. O comportamento do bebê muda, a expressão muda. Então, a gente precisa ampliar essa parceria e não incentivar programas como o homeschool, que permitem que a família eduque seus filhos e não a escola, nessa parceria. E dentre essas violências que acontecem dentro de casa, está aí a violência sexual também, infelizmente. Violência sexual presente, também. Né? Você tem todas as formas de violência contra a criança, elas vão acontecer primariamente dentro de casa. Ou por um conhecido, próximo, alguém que tenha confiança e acesso. Tanto a violência física, quanto a negligência, quanto a violência sexual. Uma das principais características das situações de violência sexual é a questão do segredo. Então, as famílias que têm violência sexual, elas são altamente estruturadas para essa manutenção do segredo. Então, elas são até mais organizadas até que as outras famílias. E o que você falou é muito importante. As famílias são altamente controladoras das crianças, não deixam elas ter acesso ao mundo externo. E aí podem ser famílias, inclusive, socialmente muito bonitinhas, que não tem nenhuma marca, nenhuma coisa evidente, frequentar trabalho, frequentar igreja, frequentar coisas muito... E que pode ter violência sexual, sim. E à medida que ela vai socializando, você tem a possibilidade de ter a quebra desse segredo. Porque a saída para você quebrar a violência é quebrar o segredo. Porque se você não quebra o segredo, e uma vez que esse segredo é revelado, ele tem que ser assumido pela sociedade como um todo, se você não quebra o segredo,
a pessoa volta para casa e continua sendo abusada, às vezes indefinidamente. Então é muito importante a gente prestar atenção em uma situação que está sendo revelada para a gente, porque às vezes ela não vai voltar a ser revelada. Se ela for ignorada, a gente perde essa situação. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o Fórum Paulista de Pediatria, que acontece agora no dia 9 de novembro. Tem a colaboração do vereador Gilberto Natalini, a coordenação do TEL. Sandra também participa desse evento, que acontece aqui na Câmara Municipal. Queria que vocês falassem um pouquinho o que é esse fórum, quais os eventos que acontecem nesse dia, qual a expectativa de vocês? Nós recebemos a solicitação da Sociedade Paulista de Pediatria para fazer para o espaço da Câmara e pela importância do tema, pela profundidade do assunto, pela preocupação que a gente tem, imediatamente nós procuramos abrir o espaço, vai ser no plenário dos vereadores, e aí quem vai organizar, a maestria do assunto vai estar com a sociedade, com os convidados, a gente ajudamos com a infraestrutura. Fórum que está na 13ª edição. Essa 13ª edição do Fórum é um dos eventos mais importantes da Sociedade de Pediatria de São Paulo, e ele traz exatamente essa demanda que a sociedade tem de discutir o assunto. Então a gente vai trazer uma série de assuntos que estão na boca do povo, que eles querem discutir. Violência por arma de fogo, vai ter uma mesa, vai ter suicídio, autoagressão, vai ter violência sexual, vai ter revitimização, vai ter o papel da escola, vai ter violência contra a pessoa com deficiência. É um outro capítulo que às vezes não é uma população com alta vulnerabilidade, que a gente fala muito pouco. Como é que a gente vai proteger as crianças com algum tipo de deficiência das situações de violência? Então, vai ter uma série de outros assuntos, então vai ser um fórum bastante rico. Esse fórum ele é aberto para qualquer pessoa interessada, não é só para médicos, não é só para pediatras. Qualquer profissional de qualquer área, pode ser da área jurídica, pode ser da área social, pode ser da educação, pode ser político. Eu acho que são espaços jornalista, assim. pode ser. Jornalista. As inscrições acontecem pelo site da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Certo. São espaços assim que a gente precisa, porque tem diferentes abordagens, diferentes instituições que definem o seu papel, e aí a gente pode trançar esses papéis. São espaços importantíssimos que precisam circular muito mais. Tá certo. Bom, o programa está chegando no final, mas antes disso, queria uma consideração final de cada um de vocês para fechar aí essa questão dos direitos da criança e do adolescente, vereador. Bom, queria agradecer você, mais uma vez, a TV Câmara, os nossos ilustres convidados e os telespectadores, internautas que estão assistindo o programa, e dizer que é uma preocupação enorme da gente, né, como ser humano, né, como pai, como vivente, né, desse mundo, essa questão da violência, em particular contra as crianças. Então, nós estamos engajados nisso, da maneira que a gente puder, dentro das nossas limitações intelectuais e físicas, vamos dizer, mas nós vamos ajudar e queremos ajudar não só no fórum, mas no dia a dia dos problemas onde a gente puder ajudar, nós vamos estar juntos. Muito obrigado. Tá certo. Obrigado, senhor. Sandra, por gentileza. Eu agradeço também a participação, agradeço o convite do vereador e da participação do próprio Congresso. Eu acho que as crianças precisam ser olhadas. Então, a gente tem a questão do direito da criança ainda não chegou. E os espaços, assim, a mídia, esses espaços de diálogo, vai chegar em diferentes pessoas. Então, a gente precisa dessa proteção das crianças, desses espaços de conversa. As crianças estão aí na escola, estão precisando desse carinho. A gente vê outras violências acontecendo, e espaços que a gente coloca soluções ou mesmo possíveis indicações são os espaços que a gente precisa estar garantindo. Tá certo. Muito obrigado também pela participação. Theo, por gentileza. Quero agradecer o convite, quero agradecer ao vereador Natalini pela ajuda que ele tem dado para a realização desse evento. Queria convidar todo mundo para participar.
desse espaço de discussão, é um espaço fundamental para a gente juntar saberes, juntar dúvidas e construir uma coisa mais sólida para a gente atender essas necessidades das crianças e dos adolescentes. Muito obrigado. Tá certo. Bom, infelizmente o nosso tempo de hoje acabou. Eu queria agradecer a participação mais uma vez do vereador do PV, Gilberto Natalini, da coordenadora pedagógica da Prefeitura de São Paulo e doutoranda em Ciências Sociais pela PUC, a Sandra Cavaletti, e também do ginecologista do Hospital das Clínicas e membro da Sociedade de Pediatria do Estado de São Paulo, o doutor Theo Lerner. E agradeço, claro, a você que nos assistiu. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP, um dos nossos canais nas mídias sociais. Até uma próxima. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.